E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais como analisar o gráfico. Aqui você vai aprender a entender o contexto do gráfico, a interpretar o contexto do gráfico para você operar um suporte e resistência de forma correta. Um suporte e resistência avançado, um suporte e resistência dinâmico. Deixa eu dar uma olhada, veja o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está numa região ali de possível correção, mas não vejo força para isso. Então o gráfico, para mim, continua numa queda ali, continua no movimento de queda. E aqui é simples, né, pessoal? Eu acho que não tem nem muito o que explicar para vocês aqui. Olha o que o gráfico está fazendo, ó. Eu acho que com esse entendimento e com isso que eu estou mostrando para vocês, fica claro para vocês qual que é a ideia da entrada aqui. Por que eu estou fazendo uma venda nessa região? O mercado está começando, segunda-feira, logo pela manhã, ele abriu ontem à noite, muitos gráficos ainda sem liquidez, alguns ativos abertos, moedas de cotações abertas, moedas bases fechadas ou vice-versa. Então isso traz um pouco de movimentações fora de contexto. Só que se você entende contexto gráfico, pelo menos o mínimo possível, você é capaz de ter um entendimento lógico, né? Ter a razão para as entradas. Tá lá, vamos ver o que vai acontecer. Poxa, pensei que ia tomar um loss aqui. Bom, eu acho que aqui não precisa nem explicar o que eu fiz, né? Gráfico trabalhando em tendência de baixa. Ó, todas as vezes que ele veio fazer movimento de queda na região, ele continuou movimentação de baixa. Vejo que tem muito volume, entendi contexto, não teria o porquê de eu pensar em compra. Eu só pensaria em compra se ele rompesse essa região e fizesse um movimento totalmente diferente, mudando a forma do gráfico trabalhar. Aí eu poderia pensar em fazer essa compra. Mas enquanto o gráfico não faz este movimento, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar aquilo que o gráfico faz. Ó. O gráfico está numa queda constante. Uma queda constante. O que eu preciso é encaixar o contexto dentro dos setores gráficos que eu estudo. E é isso que a gente entende quando vai operar o gráfico. E é isso que a gente vê quando vai operar o gráfico. Ó, aqui já começou a querer mudar a situação. Então a entrada foi exatamente na última perspectiva do movimento. Tá lá. Perfeito, né? Você que está chegando no canal agora pela primeira vez e quer aprender mais sobre como analisar o gráfico, entender padrões de vela na região, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você. É um e-book com 30 páginas, aliás, 36 páginas, onde eu trabalho 16 padrões de vela que eu mais utilizo para fazer as operações. Para você baixar é simples. Basta ir aqui no meu canal do YouTube, você encontra aqui os links de acesso ao treinamento, o link do meu Instagram, o link do meu WhatsApp e o link do Telegram, que é justamente onde você faz o download. Abaixo de todas as videoaulas você também encontra os links. Feito uma vez entrada no Telegram, você vai ver aqui uma mensagem fixada, vai clicar sobre ela. Vai abrir dois links, você escolhe qual link vai fazer o download e aí você vai ver os resultados de alunos e as aulas que eu subo aqui, se você aqui quiser acompanhar os alunos e aprender com eles. Ó. Boa noite, professor Cadu, 6-2, um ótimo fim de domingo, dica, estude que dá certo. Exatamente, né, Márcio? O Márcio vem de um outro treinamento que ele aprendeu só tocar na linha, entrou, viu que não dava muito certo, né, Márcio? E agora ele está realmente aprendendo que é análise gráfica. Aqui o Rivanildo, ó, batendo meta, aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube, Jair batendo meta aqui, ó, Wagner batendo meta, Ionildo aqui batendo meta, maravilhoso, né, Ionildo? O Djalma batendo meta, isso aqui é o pessoal que operou fim de semana, tá? Eu ainda não abri o celular hoje, então entra aí, veja os alunos, baixe o seu e-book. Tem alguma outra dúvida? Pode entrar em contato comigo via direct do meu Instagram. Lembrando que eu respondo quem me segue. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o link do treinamento. Tem meu WhatsApp também aqui no rodapé.
ainda está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é preço de dinheiro com pão com manteiga, porque é muito acessível para você ter acesso vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Qualquer momento do dia e da noite você pode fazer parte do treinamento. Fez a aquisição, recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar. E o mais importante, tem o suporte diretamente comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Contexto gráfico, entendi, consegui interpretar o contexto do gráfico para fazer as minhas operações aqui em suporte e resistência. Esse suporte e resistência aqui é um suporte e resistência dinâmico, tá? Porque eu consigo ver suportes e resistências micro em regiões. Por isso que quem está no treinamento sabe que a gente opera o suporte e resistência dinâmico, o suporte e resistência avançado. São questões que nós vemos a fundo e isso vai te ajudar muito na hora das suas análises. Vamos mudar de ativo aqui, ó. USD/JPY, vamos aqui para Euro/USD. Euro/USD, olha que queda brusca, né? Queda brusca, gigantesca, preço chegando nessa região. Não tem nada tão claro aqui, pessoal. Não tem nada tão claro que o gráfico me mostre ou que ele esteja fazendo movimento. Ó. Ele rompeu esse fundo, depois rompeu o segundo fundo, rompeu o terceiro fundo e continua vindo com queda. Só que aqui ó, ele já está encontrando um pouco mais de dificuldade naquela região, né? Nós estamos aqui no Euro/USD, apresenta ali a possibilidade de continuação de queda, vamos seguir com ele então? Se ele apresenta um pouco de força ainda, vamos seguir com ele. Qual é a minha expectativa aqui? Ó? Que ele venha pelo menos buscar essa região aqui. Né? A minha expectativa é que ele venha buscar essa região, por quê? Olha só. Ele rompe essa região, ó. Ele rompe essa região e vem buscar essa região. Essa é a minha expectativa. Ó. Ele foi fazer um pullback na própria vela, vou pegar mais com umas duas taxas para pegar o movimento de queda. Continuar o movimento de queda. Ó. Ele veio testar essa região aqui. Ó. Olha só como que a tendência está no movimento. Então eu tenho que ver o contexto, vejo como que ele está trabalhando, entendo o movimento, vou seguir ele. Ah, Cadu, mas agora ele perdeu a força justamente a hora que você entrou ali na tendência. Ah, não pode. Olha isso. Olha a força do movimento de queda. Olha quanta força ele tem. Ele tem que continuar o movimento. Tá lá, ó. Não pegou as três taxas. Né? Não pegou as três taxas, mas que ele vai vir aqui, ó, ele vai, ó. Essa aqui é a máxima, esse aqui é o suporte que ele tanto espera. Esse é o suporte que ele tanto espera. Por que que eu falo sobre isso? Porque a gente tem que ter uma média de 50% do movimento. Ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Ó. Quando você olha para o gráfico aqui, você vê aqui, ó, 100%, 100%. Onde seria 50%, por exemplo? Aqui, ó. Opa, saiu meio torta essa linha, né? Onde seria os 50%? Por aqui, ó. Qual que é o fundo e o topo próximo a esse 50%? Ó, tá aqui, ó. Então essa região aqui é a região de correção. Ele está chegando próximo ao final, sim. Por isso que a minha entrada aqui ele já teve dificuldade para fazer movimento, mas ele ainda tem volume, ele ainda tem força. Então por isso que eu entrei vendido, ó. Tanto é, ó, peguei bem na descidinha aqui, né? Perfeito, perfeito, perfeito. O que é o contexto gráfico, pessoal? Você entender, de acordo com as regras da análise gráfica, o que o gráfico está fazendo. O que o gráfico está fazendo? Como é que ele está se comportando? Qual é a causa do movimento do preço? O que o preço está fazendo na região? Você consegue entender o que o preço está fazendo na região? Tem um contexto. Eu sempre falo aqui, mas não custa nada eu repetir. O que é um contexto gráfico? O contexto é quando você, por exemplo, lá no capítulo 1 de um livro, você começa a ler. E quando você chega lá no 10º capítulo, por exemplo, na leitura, você começa a entender tudo o que aconteceu desde lá do capítulo 1. Porque você começa a fazer o quê? O desfecho de um assunto. É como se fosse uma história que é contada e vai se encaixando. Então o gráfico, ele é uma história, é um contexto que vai se encaixando. Para você entender se você tem que vender o ativo numa região ou você tem que comprar o ativo na região. Então o contexto vem disso mesmo. Lembra na sala de aula,
quando a professora falava assim, olha, existe um texto, quero que vocês leiam, entendam o contexto e façam um resumo. Vocês lembram disso ou não? Não lembram, né? Vocês são novos, vocês lembram sim. Então, o contexto gráfico é você pegar todo o entendimento do que está acontecendo e aplicar uma lógica, uma razão no movimento. Então, por exemplo, se aqui eu sei que pode ser um suporte, eu tenho duas opções. Eu espero o preço chegar na região para fazer a minha compra, ou eu posso trabalhar com ele até chegar no suporte. Foi o que eu fiz. Perdendo um pouco de força, mas ele tinha uma região aqui que poderia travar e eu consegui fazer um movimento pensando em fazer ele buscar aquela região. Como ele está buscando, ó. Ele está vindo aqui abaixo, ó. Perdeu um pouco de força, mas está vindo abaixo. Você entendeu, ó, que quando você consegue entender contexto, se você tem 50% para fazer um trade, para ser vitorioso, 50% para ser derrotado no trade em opções binárias, se você entender pelo menos uma partinha do contexto aqui, você já aumenta mais 25% sua chance de acerto. Ou seja, você vai para 75%. Isso dentro da análise da causa do movimento. Se você ter execução, então, você já aumenta mais 20%. Ou seja, você vai ali para 95% quase de acerto. Ah, e esse 5%, professor? Ah, aí é volatilidade, eventos do gráfico, você aperta o botão atrasado, adiantado, você erra o time da entrada. Então esse 5% aqui, ó, sempre pode acontecer alguma coisa. A internet trava, né? Tem alunos para mim que falam assim, que entra, cai a internet. Já aconteceu isso, por isso que é sempre bom você ter uma conexão boa, um equipamento que vá te ajudar, né? Um equipamento que não trave movimentação, enquanto você escuta aí os pássaros ao fundo fazendo barulho. Ó, preço continuou caindo, né? Perfeito. O pensamento está certo, a movimentação está certa, a causa do movimento está certo. A execução aqui eu deixei um pouco a desejar, mas saí altamente positivo. Eu queria sair mais positivo, mas não deu, né? Saí apenas como se fosse uma taxa perfeita. Aqui, ó, a minha venda, o gráfico ainda continuou fazendo movimento. Gráfico segunda-feira, pessoal, é assim mesmo, tá? Muito cheio de pavio, muita volatilidade, você tem que ter conhecimento. Então, ó, USD, JPY entradinha aqui, Euro USD entrada aqui. Vamos procurar um outro ativo, vamos fazer o fechamento aqui. Então, quando você entende justamente o que o gráfico está fazendo, você consegue entender esse contexto gráfico que eu tanto falo. Esse contexto gráfico que faz com que você tenha esse conhecimento das oportunidades no gráfico. Então, se o gráfico ele te traz uma oportunidade que você pode vender em determinada região, ele está te mostrando que o movimento do gráfico ele está apto para uma desvalorização daquele par de moeda. Então, quando você consegue entender essa dinâmica que o preço faz na região, você começa a fazer justamente esse suporte e resistência dinâmico. Tá? Você não precisa ficar trabalhando aquele suporte lá embaixo, aquela resistência lá embaixo. Você consegue entender os meios, os mecanismos que o gráfico faz ali na região para você trabalhar com suporte e resistência. Isso te ajuda muito no entendimento do gráfico, no entendimento lógico do gráfico. Aqui eu estava esperando um movimento para fazer uma venda, pessoal, mas eu estava esperando ele chegar nessa região aqui, ó. Ele fez um movimento antes daquela região. Aí eu fiquei meio com um pensamento se valia a pena entrar nessa região ou não. Se esse candle tivesse fechado aqui nessa região, eu poderia pensar em fazer uma venda. Mas do jeito que ele fechou aqui, eu já não consigo pensar mais em uma venda nessa região. Agora vamos ver esse ativo, né? Ó, o ativo já está buscando região mais acima, já está buscando movimento mais acima. Ainda posso pensar em venda, tá? Ainda posso pensar em venda, apesar que o gráfico trabalha, como eu falei para você, daquela forma que às vezes ele tem uma determinada lógica, mas não fica tão claro. Mas aqui ainda é uma venda nessa região, ó. O que me proporciona isso é este candle no meio do caminho, mostrando a força aqui, ó. A força de quem?
dos grandes do mercado. Quando você começa a entender o contexto do gráfico, você começa a entender o suporte e resistência dinâmico nas regiões, você começa a entender qual é a vontade do operador. Qual operador? Daquele grandão que entra com muito dinheiro no mercado. Uma coisa você tem que entender. Alguns padrões de velas que se formam no gráfico, eles demonstram o poderio financeiro naquele exato momento daquele mercado. Aqui em binárias a gente não consegue entender quem é que foi que fez a operação. Se foi um banco, se foi uma exchange, se foi uma transação interbancária, a gente não sabe, mas que é alguém com muito dinheiro financeiro tá lá, ó. Entradas pesadas. Então, por exemplo, quando eu vejo o gráfico, eu estou tentando entender esse contexto aqui, ó. Vamos lá. Olha só esse contexto. Quando eu estou tentando entender um contexto gráfico como esse, eu vejo regiões como essa, ó, eu começo a ver e analisar o gráfico. Ó. O gráfico ele vem com candles de força desde lá de cima. Ó, candles de força. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui tentando jogar o preço lá para baixo. Ele não consegue, óbvio, porque todas as vezes que tem um candle como esse, você já entendeu, quem me segue, né? Você vê aqui, ó, topo duplo na região. Ou seja, você vê o gráfico jogando o preço lá para baixo. Quando eu olho aqui para baixo, ó, eu vejo o preço retornando, eu vejo uma outra região aqui no passado, de fundo, assim como essas outras regiões, né? O que eu vejo aqui, ó? Eu vejo regiões de resistência, ó. Região de resistência, deixa eu traçar uma linha mais grossa aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, regiões de resistência, assim como eu vejo aqui regiões de resistência. Ou seja, este gráfico aqui, ó, ele pode até fazer o trabalho dele de subida, não tem problema nenhum. Ele pode estar ganhando força para fazer subida. Porém, contudo, todavia, o que eu tenho que prestar atenção aqui em binárias? Que nos movimentos de subida, o gráfico ele toma fôlego fazendo a sua correção na projeção de tendência. Então, quando eu entendo e sei interpretar esse contexto gráfico, o que eu consigo entender? Opa! Neste exato momento aqui do gráfico, eu vejo um padrão aqui, ó, que tem força para trabalhar segurando o preço. Por mais que aqui seja uma região de compra, e eu sei disso, por isso que ele está trabalhando comprado, eu também consigo entender a pressão exercida ali no gráfico. Então, enquanto ele não romper essa região, ó, e começar a fazer o seu trabalho, eu vou pensar sempre em venda. Conseguiu entender? Eu vou pensar sempre em venda. Porque ó, o topo duplo ainda está imperando aqui na região. A força da tendência de baixa ali ainda está imperando na região. Ah, Cadu, mas depois que ele fez esse movimento aqui, rompeu 50% dessa vela, rompeu a máxima de 100%, aí eu já posso pensar numa compra? Sim. Aí você já mudou todo o contexto gráfico, você já muda toda a figura do gráfico, tudo aquilo que você precisa ver no gráfico já foi mudado. Você já começa a enxergar o gráfico de outra forma, com entendimento de outra forma, você já começa a ver o gráfico, o seu preço se movimentando de outra forma. Então, aí a ideia de preço, a ideia de entrada no gráfico, que uma vez estava trabalhando de forma de desvalorizar o ativo, começa a trabalhar de uma forma onde você está antes estava desvalorizando o ativo. Se ele quebrar essas regiões aqui, ó, você já começa a pensar de uma forma positiva. Por quê? Porque você já começa a ver aqui, ó, o GBP, que é uma moeda, que é a moeda base, trabalhando em cima da moeda cotação de USD. Então, enquanto você está olhando aqui, ó, USD ganhando força em cima de GBP desvalorizando. Quando o gráfico começa a trabalhar aqui em cima, aí você já começa a ver o GBP valorizando sim em cima de USD. Você já começa a ver o quê? Interpretar o contexto gráfico de forma diferente. E esse suporte e resistência dinâmico que eu falo aqui, pessoal, são suportes e resistências que tem durante todo o gráfico.
Esses suportes e resistências dinâmicos próximos, alguns não tão importantes, mas te ajudam muito no entendimento gráfico. Olha lá o que está acontecendo, entendeu? Agora aqui eu já estou vendo a força da moeda base GBP sobre a moeda cotação USD, onde eu pude fazer uma pequena correção desta tendência que continua o seu movimento de alta. Tudo isso tem a ver com o entendimento do gráfico. Tudo isso tem a ver com o entendimento do gráfico. Como é que você aprende isso? Estudando. Perdão, pessoal. Estudando, entendendo a análise gráfica, tendo um pensamento positivo. Sabe o que eu costumo dizer às vezes para o pessoal? Todas as manhãs, pensa assim, todas as manhãs quando você levanta, mentalize, vou até escrever aqui para ficar fácil, mentalize seus sonhos, tá? Agradeça pela oportunidade de mais um dia e nunca se... deixa eu trazer aqui que eu nem vi. E nunca se esqueça de fazer o bem e agradecer ao Criador. Por que isso, pessoal? Porque isso aqui é uma mentalidade de quem realmente sabe o que quer na vida. Uma verdade que poucos têm coragem de encarar é o seguinte: você pode destruir, não sou eu não, você pode destruir toda a sua vida. Sabia disso? A sua vida ao conviver com pessoas, saiu fora ali, com pessoas fúteis. E você pode se tornar fúteis. Você também pode, uma pessoa vazia, sem perspectiva, uma pessoa sem futuro. E por que eu falo isso? Porque, pessoal, a partir do momento que você acorda para fazer algo diante do gráfico, você tem que se cercar de pessoas que você pode ser apresentado às oportunidades, mudar ou repetir. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque hoje é uma segunda-feira, início de uma semana. Muita gente começa na segunda-feira tomando tinta, tomando loss. Por quê? Porque o mercado está volátil, o mercado está chato, isso é o normal. Segunda-feira, sexta-feira é assim mesmo, o mercado tá começando a semana, é normal isso acontecer. Só que a partir do momento que você toma uma decisão na sua vida, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero fazer isso para minha vida. Você mentalizou seus sonhos? Então agradeça que você tem mais um dia de oportunidade para isso. Independente se você vai conseguir ou não, não esqueça de fazer o bem, ser alguém gentil e agradecer o seu Criador. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Para motivar você a buscar aquilo que você quer. Só que é o seguinte, se você continuar se servindo de pessoas fúteis, pessoas vazias, sem perspectiva, sem futuros, o que vai acontecer com você? Você também se torna uma pessoa, olha aqui, sem futuro. Tem um livro que diz assim, que você é o resultado das 5 pessoas com quem você anda ou com quem você convive. Você já parou para refletir com quem você anda, com quem você convive? Ou seja, todos os dias você tem a oportunidade de mudar a sua vida ou continuar repetindo os seus erros. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no gráfico é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo dia você abre o gráfico, você tem a oportunidade de mudar aquilo que você está fazendo ou repetir os erros. Tem gente que todo dia abre o gráfico, todo dia toma loss. Tem dia que todo dia abre o gráfico, todo dia não entende o gráfico e toma loss. Tem gente que abre o gráfico, tenta entender contexto, não entende. Tem gente que abre o gráfico todo dia, tenta interpretar o gráfico, não entende, vai lá e toma loss.
não consegue ter uma disciplina técnica, não consegue manter um gerenciamento técnico, não consegue ter uma mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Ou você muda, você para de ser uma pessoa sem perspectiva, ou você pode destruir o seu futuro. É isso que eu quero dizer para você. Independente se você começa a mudar as suas oportunidades hoje ou não. Agradeça pela oportunidade, agradeça o Criador, mas faça por valer. Estude, se aprofunde, procure os meios corretos para que você aprenda, para que você tenha resultados. Um dia, há muitos anos atrás, eu nem sabia que existia esse mercado, mas eu me interessei muito. E hoje eu trabalho com o mercado já há vários anos, há muitos anos. Hoje eu ensino o mercado. Eu nunca pensei na minha vida que hoje eu estaria ensinando e vivendo do mercado, porque foi uma oportunidade que apareceu na minha vida e eu agarrei e fui em frente. Quando eu tinha 18 anos, eu fui convidado para trabalhar na Bolsa de Valores. E eu pensei assim, ficar no telefone gritando, negociando, que era a ideia que eu tinha quando eu tinha 18 anos, porque era como a Bolsa funcionava. Por exemplo, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Eu nunca imaginei que num ano como hoje, que nós estamos, hoje eu poderia trabalhar da minha casa. Então imagina a experiência que eu teria, né, desde os meus 18 anos. Hoje eu estou com 46. Imagina a máxima ainda de experiência. Já tenho muita, mas imagina quanto mais experiência eu teria, né, de ter trabalhado ali no chamado chão da fábrica. Por que eu falo isso, pessoal? Porque as pessoas elas se arrependem tarde demais. Tem muita gente que fala assim, poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais antes. Por exemplo, tem muita gente que chega no treinamento e fala assim, poxa, se eu tivesse conhecido o senhor antes, professor, as coisas seriam diferentes, porque eu aprendi errado. Ali no começo da aula mesmo, mostrei os resultados do Márcio, né? Ontem, conversando com o Márcio, ele falou para mim, puxa, conheci um rapaz antes, um treinamento antes, se eu tivesse conhecido do senhor. Mas como eu sempre digo para o pessoal, há tempo para tudo, abaixo dos céus e acima da terra. É só você agarrar as oportunidades. Você agarrar as oportunidades, quer mudar ou quer continuar repetindo o que você faz de errado. Por que eu falo isso? Para você continuar seguindo o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, todos os dias eu trago essas dicas, ó. Por exemplo, hoje eu falei para você sobre como interpretar o contexto gráfico para operar um suporte de resistência dinâmico. Entender que você pode ser mais ágil na frente do gráfico, você pode ter uma leitura mais rápida, você pode ser mais ágil, ter um raciocínio lógico, entender a causa do movimento, entender a lógica do preço, saber aplicar um padrão de vela nas melhores regiões de operação do gráfico. Mas para isso você precisa saber como fazer. Por isso eu tenho um treinamento. Deixo o treinamento linkado aí na descrição do vídeo, nas minhas redes sociais, nos links aqui do YouTube, você pode procurar. Neste treinamento, o acesso por enquanto é vitalício. Você tira dúvidas diretamente comigo, ou seja, é uma oportunidade para você mudar. É uma oportunidade para você não repetir mais seus erros, entender realmente como funciona a análise gráfica. Você dá um passo de mudança. Ou você vai continuar juntando os cacos. Por exemplo, a coisa que eu mais fico triste de ver, as pessoas que entram em grupos, né, grupos de trade, essas coisas, e é o dia inteiro reclamação. Eu sei disso porque o pessoal me fala, eu não faço parte de grupo, mas ele fala, o pessoal, eu tô meio lost por causa disso, eu tô tantos anos, não aguento, parece que a pessoa sente prazer em dizer que é derrotada. Gente, para com isso. Não seja uma geração como essa. Você tem que mudar a sua perspectiva. Você não tem que ficar no meio de pessoas que te levam à derrota, que te levam à mediocridade. Você tem que sim se blindar dessas pessoas, ter o pensamento positivo, agradecer, fazer o bem, agradecer mais uma oportunidade que você tem no dia. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Mas você tem que pensar sempre positivo. Tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar além das aulas aqui do YouTube, além desses trades, a mensagem que eu quero deixar para você seguir a sua vida pensando para frente, pensando em ser melhor, aproveitar as oportunidades que você tem, o tempo que você tem. Eu comento com o pessoal que na época da faculdade,
Pessoal, eu dormia 3, 4 horas por noite só, trabalhando, estudando, viajava para outra cidade. Não tinha nem tempo para dormir, mas eu agarrava a oportunidade que eu tinha, ia lá e tinha resultados. É o que você pode fazer. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu não tenho muito tempo para estudar. Se você tiver 30 minutos por dia e começar a estudar de forma correta, fazer os exercícios de fixação, se você se dedicar e se desenvolver, porque aí não depende só de mim, depende de você, você vai conquistar os seus resultados. Vai depender do seu querer. Lembra que eu escrevi aqui? Mudar ou repetir os seus erros. Vai só depender de você. Tá bom, pessoal? Que você tenha uma ótima semana. Ó, fechamos aqui a segunda-feira com 3-0, né? Vendinha aqui no SDJPY. Vendinha aqui no EURUSD, ó, continuou caindo, pena que não pegou as 3 taxas aqui, e mais essa vendinha aqui em GBP/USD. Só trabalhei venda hoje, hein? Tá louco. Só desvalorizando o mercado. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!